Olá, bem-vindos e bem-vindas à unidade 3, que será sobre itinerários formativos e disciplinas eletivas do módulo 2 do curso sobre o novo ensino médio. Nesta unidade, nosso intuito será discorrer um pouco sobre os marcos conceituais desses itinerários formativos e também sobre a importância das disciplinas eletivas na perspectiva do novo ensino médio. Então, nós teremos como objetivo central aqui compreender a importância das disciplinas eletivas e a implementação dos itinerários formativos. Então, vamos começar, discutindo a questão dos itinerários formativos e o currículo escolar do novo ensino médio, para a gente ter a compreensão de como o currículo vai se organizar a partir da BNCC, que são as 1.800 horas, e a parte flexibilizada, que são os itinerários formativos, que vão compor aí 1.200 horas da carga horária dentro do novo ensino médio. Pois bem, então nós podemos definir esses itinerários formativos, ou também podemos chamar de trilhas de aprofundamento, como a parte da carga horária do ensino médio chamada flexibilização curricular. Na perspectiva do novo ensino médio, os alunos deverão escolher os itinerários de sua preferência de acordo com as suas habilidades, suas aptidões, aquilo que eles gostariam realmente de fazer. Os objetivos dos itinerários formativos aí que vão compor 40% da carga horária são, primeiro, aprofundar as aprendizagens relacionadas às competências gerais, às áreas de conhecimento e a formação técnica e profissional. Segundo, consolidar a formação integral dos estudantes, desenvolvendo a autonomia necessária para que realizem seus projetos de vida. Terceiro, promover a incorporação de valores universais como ética, liberdade, democracia, justiça social, pluralidade, solidariedade e sustentabilidade. Quarto, desenvolver habilidades que permitam aos estudantes ter uma visão de mundo ampla e heterogênea, tomar decisões e agir nas mais diversas situações, seja na escola, seja no trabalho, seja na vida. Essa flexibilização curricular, ela é proposta para o desenvolvimento de competências e habilidades que deve estar em consonância com as aprendizagens essenciais lá das competências específicas de cada área do conhecimento dentro da BNCC. E aí cada unidade escolar vai ofertar, pelo menos 2 itinerários formativos que atendam as seguintes áreas do conhecimento: linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas e também a formação técnica e profissional. Cada um dos itinerários formativos, eles deverão se organizar a partir de 4 eixos estruturantes, que são definidos dentro do novo ensino médio, proposto ali pelo Ministério da Educação. O primeiro eixo é o eixo investigação científica. Lá na plataforma do novo ensino médio do MEC, isso vem muito bem definido. Esse eixo investigação científica, lá dentro da plataforma, está descrito que ele tem como ênfase ampliar a capacidade dos estudantes de investigar a realidade, compreendendo, valorizando e aplicando o conhecimento sistemático por meio da realização de práticas e produções científicas relativas a uma ou mais áreas do conhecimento, a formação técnica e profissional, bem como as temáticas de seu interesse. Qual que é a justificativa desse eixo? Para participar da sociedade da informação, os estudantes precisam se apropriar cada vez mais de conhecimentos e habilidades que os permitam acessar, selecionar, processar, analisar e utilizar dados sobre os mais diferentes assuntos, seja para compreender e intervir na realidade, seja para lidar de forma crítica, reflexiva e produtiva com a quantidade cada vez mais de informações disponíveis. Os objetivos desse eixo: aprofundar conceitos fundantes das ciências
para a interpretação de ideias, fenômenos e processos, ampliar habilidades direcionadas ao pensar e fazer científico, utilizar esses conceitos e habilidades em procedimentos de investigação voltados à compreensão e enfrentamento de situações cotidianas, com proposições de intervenção que considerem o desenvolvimento local e a melhoria da qualidade de vida da comunidade. O segundo eixo estruturante dos itinerários formativos chama-se processos criativos. Esse eixo ele tem como ênfase expandir a capacidade dos estudantes de idealizar e realizar projetos associados, né, a uma ou mais áreas do conhecimento e também a formação técnica e profissional, bem como, né, as áreas de seu interesse. Qual que é a justificativa para esse eixo, então, dentro da reforma, né? É que, com uma sociedade cada vez mais pautada pela criatividade e inovação, os estudantes precisam aprender a utilizar conhecimentos, habilidades e recursos de forma criativa, para propor, inventar e inovar. Os objetivos desse eixo são, né, aprofundar conhecimento sobre as artes, a cultura, as mídias e as ciências aplicadas e sobre como utilizados para a criação de processos e produtos criativos. Também utilizar esses conhecimentos e habilidades em processos de criação e produção voltados à expressão criativa, né? Ou, por exemplo, a construção de soluções inovadoras para problemas identificados, né, no seu meio, na sociedade e tal. Nesse eixo, né, o foco pedagógico desse eixo é que os estudantes participem da realização de projetos criativos, né, por meio da utilização de integração de diferentes linguagens, que eles consigam, né, fazer manifestações sensoriais, vivência artística, vivência cultural, trabalhar a questão das mídias sem separar isso da questão das ciências, né, da aplicação das ciências aplicadas. Esse eixo, ele pressupõe também a identificação e o aprofundamento de um tema ou problema que orientará a posterior elaboração, apresentação e difusão de uma ação, né, produto, protótipo, pensar, né, por exemplo, em obras, espetáculos artísticos, culturais, peças de comunicação, jogos, né, vários outros produtos aí, que inclusive pode ser na área tecnológica, né, na área digital. O terceiro eixo estruturante, né, dentro da proposta aí do novo ensino médio para os itinerários formativos é o eixo que se chama mediação e intervenção sociocultural. Esse eixo ele tem como ênfase ampliar a capacidade dos estudantes de utilizar conhecimentos, né, relacionados às diversas áreas do conhecimento, né, uma, duas ou até mais, por exemplo. Está voltado à formação técnica e profissional, bem como a temas, né, do seu interesse para produzir projetos que contribuam, por exemplo, com o meio ambiente. Qual que é a justificativa para esse eixo, né? É que para os jovens participarem de uma sociedade, né, desafiada por questões socioculturais e ambientais, e que essas questões são cada vez mais complexas, os estudantes precisam se apropriar de conhecimentos e habilidades que propiciem a eles essa capacidade de atuarem como agentes de mudança, né? Pensando na construção aí de uma sociedade mais justa, mais ética, mais democrática, mais inclusiva, mais sustentável. Então, o objetivo desse eixo é aprofundar conhecimentos sobre questões que afetam a vida, né, dos seres humanos e do planeta, tanto em nível local, como regional, como nacional ou até mundial, né, pensando aí em diferentes contextos e situações, a importância de se interpretar esses contextos. Também, um dos objetivos desse eixo é ampliar habilidades relacionadas à convivência e atuação sociocultural,
utilizar-se, né, desses conhecimentos e habilidades para mediar conflitos, promover entendimentos e propor soluções para questões e problemas socioculturais, principalmente na comunidade. O foco pedagógico, nesse caso, é o envolvimento dos estudantes em campos de atuação da vida pública, né? Por meio de engajamento em projetos de mobilização e intervenção sociocultural e ambiental. Ou seja, né, que leve esses estudantes a intervirem de forma positiva na comunidade. Esse processo, é claro, né, ele pressupõe ali a realização de um diagnóstico da realidade sobre a qual se pretende atuar, né? Então, por isso é que precisa das oficinas e do processo de escuta tanto dos estudantes quanto da comunidade em geral. Para quê, né? Visando aí superar, né? A superação dessas situações de estranheza, de resistência, de conflitos, né? E dentre outros obstáculos aí que a gente enfrenta durante as rotas pedagógicas, né? Digamos assim. O quarto eixo estruturante é o eixo empreendedorismo. Esse eixo ele vai ter como ênfase, né, como objetivo principal, expandir a capacidade dos estudantes e mobilizar conhecimentos de diferentes áreas para empreender projetos pessoais, produtivos, né, articulados ali ao seu projeto de vida. Ou seja, né, qual que é a justificativa para esse eixo empreendedorismo? É que, né, para esses jovens participarem, né, estarem inseridos aí numa sociedade cada vez mais marcada, né, pela incerteza, volatilidade, mudanças permanentes, eles precisam se apropriar cada vez mais de conhecimentos e de habilidades que os permitam se adaptar, né, a esses diferentes contextos. Então, o empreendedorismo, esse eixo, ele vai ter como objetivo aprofundar conhecimentos relacionados a contextos, ao mundo do trabalho, a gestão de iniciativas empreendedoras, incluindo seus impactos nos seres humanos, na sociedade e no meio ambiente, né? Também ampliar habilidades relacionadas ao autoconhecimento, empreendedorismo e projeto de vida. É importante eu deixar claro para vocês aqui que esses eixos estruturantes, seus objetivos, seus focos pedagógicos encontram-se todos numa plataforma do MEC, tá? E está lá no livro texto de vocês, né, no material desse módulo, vocês encontram lá o link para acessarem essa página, tá bom? Pois bem, né? Então, dando continuidade, o foco pedagógico, né, desse eixo aí do empreendedorismo é estimular os estudantes a criar, né, empreendimento pessoal articulados, né, com seus projetos de vida, que fortaleçam a sua atuação como protagonista da sua própria trajetória. Para tanto, busca desenvolver autonomia, determinação, planejamento, foco na busca de objetivos pessoais, né? E voltado principalmente para empreendedorismo, voltado à geração de renda, né? Via oferta aí de produtos e serviços com ou sem o uso de tecnologias. Então, esse processo, ele pressupõe desafios, interesses, potenciais, aspirações pessoais, inclusive relacionadas ao mundo do trabalho, né? Então, nesse eixo empreendedorismo, pensa-se, né, na capacidade de elaborar um projeto pessoal produtivo, né, na realização de ações piloto, por exemplo, para investir aí na sociedade. Bom, então, de acordo com essa plataforma do MEC, né, nós já passamos agora pelos 4 eixos, de acordo com a plataforma do Ministério da Educação, esses 4 eixos estruturantes, né, eles são complementares, eles não são separados. E é importante que os itinerários formativos incorporem, integrem todos eles, a fim de garantir que os estudantes possam experienciar diferentes situações, né, que eles possam se desenvolver dentro de um conjunto diversificado de habilidades que são importantes para a sua formação integral. Então, para o Ministério da Educação, né, qual é a função da escola aí?
a sequência em que os eixos estruturantes serão percorridos e a forma de conexão entre eles, o tipo de organização curricular a ser mobilizado por disciplinas, por oficinas, por unidades, campos temáticos, por projetos, entre outras possibilidades de flexibilização dos currículos no ensino médio. Se os itinerários formativos terão como foco uma ou mais áreas do conhecimento, a combinação de uma área de conhecimento com a formação técnica e profissional ou apenas a formação técnica e profissional. Agora, né, gente, em relação a essa questão da formação técnica e profissional, os itinerários também vão se organizar a partir da integração dos diferentes eixos estruturantes. Ainda que as habilidades a eles associadas, né, somem-se a outras habilidades requeridas ali naquela questão, né, para a profissão, para o mundo do trabalho. E isso tem que estar, né, isso está previsto no catálogo, né, nacional de cursos técnicos. Então, assim, é muito importante que os estudantes, né, a gente ter essa noção de que os estudantes deverão realizar o itinerário formativo completo, passando necessariamente por um eixo estruturante ou preferencialmente por todos os eixos. E aí, após a conclusão da carga horária total do ensino médio, os estudantes poderão cursar novos itinerários formativos, né? Caso haja disponibilidade de vaga na rede. Então, quando ele concluir um itinerário formativo, aí ele poderá retornar à escola e ele não vai mais fazer as 1.800 horas, né? Que é o básico da BNCC, mas ele poderá retornar à escola para fazer novamente somente as 1.200 horas de itinerário formativo, né, conforme disponibilidade da região, da escola e de vagas, tá? Então, o aluno que escolheu o itinerário formativo, quando ele termina, ele opta por fazer outro itinerário, ele não precisa cursar todo o ensino médio novamente. Ele vai cursar apenas a parte flexibilizada, que são essas 1.200 horas. E desde que, né, haja vaga, haja disponibilidade ali para o que ele quer fazer. Bom, agora nós vamos falar sobre as disciplinas eletivas. Bom, as disciplinas eletivas, elas já estão, né, dentro da carga horária anual, mesmo antes dos alunos escolherem qual itinerário formativo eles querem fazer. Porém, as disciplinas eletivas, elas compõem a parte flexibilizada do currículo do novo ensino médio, né? E também são de livre escolha dos estudantes. E oferecem a eles a possibilidade de diversificar as experiências escolares, expandir estudos relativas às áreas do conhecimento contempladas na BNCC, né? Sempre em articulação com os interesses dos alunos. Lembrando, né, os itinerários formativos, eles devem ser compostos a partir de um cardápio que será oferecido pelas secretarias de educação e a escola, né, a gestão da escola, junto com coordenadores e professores, terão que organizar um mecanismo de escuta dos estudantes para saber quais disciplinas eletivas serão oferecidas no ano letivo. Então, as disciplinas eletivas, elas não são ofertadas de acordo com o interesse da escola ou do interesse dos professores. Elas são ofertadas a partir do interesse e da necessidade dos estudantes. É por isso que o foco do novo ensino médio é o protagonismo juvenil, porque é o aluno decidindo o que ele quer para a sua vida, né? É o aluno dentro do contexto da escola participando das decisões. E por isso a disciplina Projeto de Vida tornou-se aí uma das disciplinas mais importantes, se não a mais importante, porque é ela que vai dar todo o aparato para o aluno se preparar para essa escolha do itinerário formativo. Mas desde as disciplinas eletivas ele já vai mostrando o caminho, né? Aquilo que ele mais se adequa, aquilo que mais lhe agrada, aquilo que tem mais a ver com os seus desejos.
Então, as disciplinas eletivas, elas vão ter uma importância muito grande dentro da escola para que os alunos possam já ir desenhando o caminho para chegar nos itinerários formativos. Então, quais são os objetivos dessas chamadas disciplinas eletivas? Primeiro, aprofundar, enriquecer e ampliar conceitos, procedimentos ou temáticas relativas a uma disciplina ou área do conhecimento. Oportunizar o desenvolvimento de projetos relacionados aos interesses dos estudantes e da comunidade a que pertence. Oportunizar o desenvolvimento de projetos relacionados aos interesses dos estudantes e da comunidade a que pertencem. Desenvolver a autonomia e a capacidade de tomada de decisões balizadas e promover a aquisição de competências relevantes para a vida na contemporaneidade. Sendo assim, pessoal, essas disciplinas eletivas, elas devem, como eu já disse antes, ser ofertadas conforme os desejos, necessidades e projeto de vida dos estudantes, mapeados a partir da realização de rodas de conversa, de uma metodologia de escuta dos estudantes, que devem ser feitos aí em várias oportunidades durante o ano letivo, e essas disciplinas eletivas, elas devem estar em consonância também com o projeto político-pedagógico da escola e de acordo com a vocação da comunidade em que se insere. Eu gostaria de lembrar a vocês que as escolas, elas oferecerão 2 itinerários formativos. Então, essas disciplinas eletivas, elas já são um caminho para esses itinerários formativos. Elas já vão nos mostrar qual é a vocação daquela escola, qual é a vocação daquela comunidade. Bom, essas disciplinas eletivas, então, ela tem duração de um período letivo, de um ano letivo. E elas são ministradas conforme proposta da matriz curricular da própria escola. E aí tem as competências, que devem ser desenvolvidas com as disciplinas eletivas, que são competências gerais. Quais são essas competências? Tomada de decisão no nível pessoal, acadêmico e social, valorização do conhecimento e capacidade de aprender ao longo da vida, pensamento crítico e criatividade, autoconhecimento, autocuidado, autoestima, autoconfiança, autoeficácia, empatia, colaboração, responsabilidade, cidadania, elaboração e gestão de projetos, abertura de novas experiências. Então, as disciplinas eletivas, elas são uma experiência nova a cada ano, porque todos os anos podem ser oferecidas disciplinas eletivas diferentes para os estudantes de acordo com as necessidades daqueles estudantes, com aquilo que eles mais se identificam. Bom, para a definição, então, dessas disciplinas eletivas, é importante que a escola promova o processo de escuta, como eu já havia dito, para conhecer o perfil do alunado e, ao mesmo tempo, delimitar quais são as expectativas deles em relação ao novo ensino médio. É essa dinâmica aí de escuta, de rodas de conversa, que poderão possibilitar aos estudantes escolherem algumas disciplinas que irão cursar de acordo com o seu perfil e com as suas aspirações, a fim de prepará-los melhor para as escolhas futuras, que no caso são os itinerários formativos. Dessa forma, as secretarias de educação, elas vão preparar um cardápio e encaminhar para as escolas. E de acordo com o perfil social, econômico, cultural e político da comunidade, aí serão feitas essas escolhas. E aí, gente, igual eu já disse, para saber mais sobre essa questão, tem um guia de implementação do novo ensino médio no site do MEC. Então, vocês podem estar acessando, o link está lá no texto, basta ir lá no texto, vocês vão ver esses links. Lá tem todo o guia para a gente entender tanto os itinerários formativos quanto as disciplinas eletivas. O mais importante é nós compreendermos que o ensino médio, ele passa então por uma trajetória histórica até chegar em 2017
e pensar em toda uma reformulação. Porém, eu gostaria de enfatizar aqui com vocês que essa questão da identidade do novo ensino médio, pensando aí nessa dualidade entre o que é propedêutico, né, que prepara para o curso superior, que é mais teórico, mais intelectualizado, e o que é para o ensino técnico, para o ensino profissional, né? Afinal, qual é a finalidade do ensino médio? E a reforma, né, o novo ensino médio, ele teve o seu interesse ali, né, de propor as duas coisas, né, e deixar que os jovens escolham se eles querem, né, os itinerários voltados para as áreas do conhecimento, né, que aí seria o preparo para o Enem, ou voltado para o curso profissionalizante, para o ensino técnico profissionalizante. Então, uma justificativa do ensino médio, né, é tentar resolver essas questões que são muito caras, né, ao longo da história, aí, como vocês já puderam ver lá na unidade 1, mas tem que ter como foco também essa preocupação com as desigualdades sociais. Precisa-se, né, a partir do ensino médio, também pensar nessa questão das desigualdades sociais e dar a todos, né, a mesma oportunidade de aprendizagem. Então, eu espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês tenham gostado. Finalizo aqui a unidade 2, a unidade 3 do módulo 2 do curso sobre o novo ensino médio. Espero que vocês consigam realizar as atividades, cumprir o curso a tempo, né? E a equipe toda estará à disposição para tirar dúvidas e tudo mais, basta procurar a plataforma.